Bom dia, mais uma segunda-feira. Vamos para a nossa 16ª aula? É isso, né? 16ª aula. Márcia, você inicia com a sua oração? Sim, querido e amado Pai Celestial, nós te damos graças porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e o seu amor por nós é imenso, interminável, constante e perfeito. Nós te pedimos, Deus Pai Todo-Poderoso, que abençoe mais esse dia, que o Senhor abençoe esse momento, que abençoe todas as pessoas que estão dispostas, que saíram das suas camas para estar aqui agora, ouvindo essa aula, participando com o coração e com o teu Santo Espírito. Te agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor derrama sobre nossas vidas, todos os dias, pelo despertar, a saúde, a família, os nossos trabalhos e tudo aquilo que nós recebemos e nem sequer percebemos. Que esse seja um dia excepcional e que a gente possa perceber a tua graça e o teu amor em cada minuto desse dia. E é isso que nós te pedimos e agradecemos em nome do teu amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem. Então, impulsionada pela aula da Márcia, da última segunda-feira, eu decidi manter o assunto na sequência. E a minha área de dominância maior é sobre empreender, que está muito linkada com o financeiro, tá? Geralmente o desejo de empreender, ele vai aparecer quando você começa a se dar conta que essa sua organização financeira aí está precisando de um boost, de um reparo, de uma profissionalização. E na grande maioria das vezes, a gente precisa aqui, muito bem. A gente precisa tentar novos caminhos, né? Alçar novos voos. Eu vou fazer um compartilhamento com vocês aqui de tela. Todo mundo tá vendo? Dá para ver direitinho? Muito bem. Então, vamos falar um pouquinho de empreender, porque é um caminho que se mistura com o financeiro. Foi assim que surgiu para mim, certamente é assim que vai surgir para vocês, ou foi assim que surgiu para vocês. Empreender é a arte de resolver problemas. A vida, ela é resolver problema, né? E sempre com o foco na solução, sempre com o foco na transformação. Mas é resolver problema, questões. Então, empreender também. A gente geralmente começa a empreender quando a gente tem problemas que a nossa situação financeira atual não resolve, ou que a nossa carreira, geralmente de CLT, não resolve. Então, a gente começa a empreender. Olha a quantidade de empresas que foram abertas e de pessoas que se tornaram empreendedores durante a pandemia, porque se viram sem condições de seguir de outra forma. É bem assim que acontece. Empreender é a arte de resolver problemas, tá? Então, a gente vai ficar um tempinho nessa tela, porque tem um bocado de coisa para ser dito aqui. São 3 coisas fundamentais para empreender. Primeiro, você precisa do network. A gente já falou sobre isso lá no início do ano, né? Tem aulinha para rever se precisar. A gente já falou conexões. A gente vai precisar dessas conexões para crescer o nosso empreendimento, seja ele qual for e o tamanho que ele for. As conexões
As nossas relações são portas, são janelas, são acessos importantíssimos na construção de um negócio. Já é no conhecimento, né, gurias? A gente já vê que a gente cresce em comunidade. Imagina um negócio. Num segundo momento, a gente vai falar de ousadia. A ousadia, ela é característica daquele que empreende, porque geralmente a gente começa resolvendo um problema criado em massa. E quando a gente tem sucesso na nossa empresa, é porque a gente conseguiu sair da caixinha. Geralmente é assim. É alguma coisa diferenciada que você tem dos demais, da região que você está, ou da área que você atua, ou da maneira como você desenvolve o seu trabalho. Alguma coisa na sua trajetória vai mostrar esse comportamento. E depois a ação. Deixa eu voltar no network. Por que as relações são importantes? Porque quando a gente começa a empreender, a gente tem muitas questões a serem resolvidas a partir da ação, né? Tá tudo muito envolvido aqui. E para a gente conseguir empreender, a gente precisa se inspirar em pessoas. Para isso, a gente precisa ter relações com essas pessoas. Elas vão abrir contatos, abrir portas, né? Então, por exemplo, eu tinha uma empresa, eu trabalhava com eletrônicos online, e eu não aguentava mais o trabalho online, veja que ironia. Há 12 anos atrás, eu não queria mais trabalhar com online. Eu queria as pessoas, eu queria a relação física. E eu queria trabalhar com algo que me desse liberdade de atuação. Como assim? Eu queria trabalhar com coisas que eu pudesse garantir a qualidade e entregar essa qualidade. E na empresa que eu estava, desenvolvendo o trabalho que eu tinha, eu ficava dependente de terceiros. Então, eu ressignifiquei, inclusive, o produto que eu vendia. Eu decidi abrir uma loja de decoração. Mas como assim a gente abre uma loja de decoração física do nada? Então, a gente começa a conectar com esses pontos de relacionamento. Eu fui conversar com uma profissional, aqui vocês não vão conhecer, ela é do Sul, ela é de Floripa. Ela é dona de uma rede de lojas gigantescas que se chama Mackenzie. Não sei se vocês conhecem, mas ela é muito poderosa. E eu tinha uma conexão, eu não era amiga dela, eu não tinha contato com ela, mas eu conheci uma pessoa que tinha intimidade com ela. Então eu pedi para agendar uma reunião para eu poder entender como funcionava esse meio físico. O meio de shopping era onde eu queria atuar. Então eu fui pesquisar. E aí a gente conversando, ela foi bastante clara, muito aberta e bastante dura, porque ela compartilhou uma realidade que eu, no fundo, não queria ver. Eu queria uma coisa muito mais água com açúcar. E aí ela compartilhou essa realidade do comércio catarinense e da situação de shopping, e isso me ajudou a tomar uma atitude muito importante na abertura da minha empresa. Como, por exemplo, a área de atuação, aonde que eu vou abrir essa loja, e além de que cidade, é em que localização da cidade eu vou abrir. Então, através dessa rede, desse network que a gente vai desenvolvendo, a gente vai tendo acesso a informações privilegiadas de pessoas que viveram coisas que você talvez não precise viver. Você pode aprender por osmose, você pode aprender ouvindo o relato, né? Então, eu fui conectando a esses contatos e absorvendo as informações que eu precisava para poder ter essa atitude. E por que ousadia? Muitas vezes, especialmente quando a gente está iniciando o processo de empreender, quando a gente ainda não tem uma empresa e a gente começa a perceber esse problema que tem que ser resolvido, a ousadia vem no simples fato de abrir uma empresa, no simples fato de trabalhar por conta própria. Às vezes a gente faz o que todo mundo faz, do jeito que todo mundo faz. A ousadia recai sobre a tentativa de fazer. Cada um tem a sua medida e o tamanho do nosso sucesso depende dessa atitude. Então, às vezes a gente também se cobra demais de uma coisa que a gente não está pronto para entregar.
Eu vou ajudar mais para frente, a gente vai entender as ferramentas que nos ajudam a perceber essa ousadia e fomentar essa ousadia no negócio para conseguir ter sucesso, tá? A ousadia, ela recai sobre a forma de ver também, né? Sobre as perguntas que a gente faz sobre o nosso negócio. A ousadia, ela constantemente nos tira da zona de conforto. Quem trabalha com autoconhecimento e com crescimento e está sempre tentando se desenvolver, sabe que a zona de conforto é uma delícia. E que quando a gente passa um perrengue e entra na zona de conforto porque a gente dominou a transformação que foi provocada, dá um alívio. É aquela hora que a gente para de correr e só caminha. Ai, meu Deus. Pois é. O problema é que quando a gente chega nesse estágio, tá na hora de correr de novo. Senão o pessoal vai nos alcançar, os problemas vão nos alcançar, a concorrência vai nos alcançar, o bicho-papão vai nos alcançar, então a gente precisa correr. A ousadia é essa constante colocada fora da zona de conforto. Então, se você está tranquilo no seu negócio, você não está usando, porque a ousadia te coloca. Vocês estão vendo essa imagem? Amei essa imagem do peixe, porque é exatamente isso, é ter coragem de sair do comum, de onde você sabe que funciona, porque você ou você aprendeu com alguém, ou você já faz isso há tanto tempo e sabe que funciona, mas aí você precisa de uma coisa nova, porque é a ousadia que vai te colocar num lugar de destaque e de grande colheita, e dá um medo brutal, porque ousadia é aquilo que nos tira do comum, do que a gente domina. E eu vou falar. Pense numa coisa da sua vida para você entender o que eu estou dizendo. Às vezes a gente prefere o terror conhecido à novidade do que a gente não conhece. E mesmo que tenha alguém te dizendo, é melhor, pode ir, continua tendo medo. Então a ousadia é um pouquinho de coragem. A ousadia é um pouquinho dessa coragem que te coloca em movimento. É um pouco disso. E depois a gente tem a ação. A ação, ela é vital, meio para a vida, mas empreender é uma jornada de muita dedicação. Quem tem um negócio próprio, que não depende de salário, consegue entender que se você não corre, se você não constrói, se você não faz, não vai ter. Não tem mamãe e papai ali na CLT te dando esse respiro. A gente não tem tempo, por exemplo, para prosperar e para reclamar. Então, a ação nos coloca numa situação, de algumas vezes de muito desgaste, né? Porque a gente precisa estar em constante movimento e evolução. Mas calma, tá? Que a gente vai, eu vou dar a receita para tudo isso. E se a gente não conseguir chegar no final dessa aula, na próxima eu continuo, tá? Na que eu vou dar. Então, quando a gente fala de network, ousadia e ação, a gente fala da habilidade de perceber a realidade. Um bom empreendedor desenvolve essa habilidade de perceber a realidade. Mas o que que é isso? Perceber a realidade. E a gente tem algumas questões que eu vou trazer para vocês para poder avaliar isso de melhor forma. A gente precisa despertar algumas outras habilidades para ajudar nessa percepção de realidade. Lembra que eu falei que quando eu quis abrir uma loja eu fui pesquisar? Pois é isso que a gente faz. A gente precisa entender a realidade que cerca. Então vamos dizer, agora eu gostaria de mudar o nicho do meu trabalho. Mudar o nicho não, vamos dizer, eu quero fazer algo que ainda não foi feito dentro da minha empresa de decoração. Eu quero falar de um jeito que ninguém fala, eu quero entregar um serviço que ninguém entrega. Eu quero ser agente de transformação mais do que de decoração. Então, vem aquele medinho, vem aquela ansiedade, porque isso vai me colocar
em um canal, a conexão tá ok, gurias? Eu não tô vendo o chat aqui, deixa eu espiar rapidinho. Ok, legal. Obrigada. É que vocês estão caindo. Só um minuto. Aí, tá todo mundo me ouvindo? Vocês estão caindo por minha causa, né? Minha conexão, né? Não? Então tá bom. Me avisa, tá? Se falhar, não der para me entender, eu fico olhando o chat. Então, a gente precisa perceber essa realidade. Para perceber essa realidade, a gente vai precisar fatalmente desenvolver a capacidade de ser humilde. Por quê? Porque é muito comum, especialmente quando a gente é bom no que a gente faz, a gente achar que não tem como melhorar. Ou a gente acha que não dá para aprender com quem sabe menos do que a gente. Ou a gente acha, a humildade nos coloca em uma situação, e isso é bíblico, eu acho muito legal, porque tudo aquilo que nos ajuda a crescer, quando a gente vai ver, tá lá, né? Nos provérbios, tá lá na Bíblia para ensinar a gente a ter uma vida de sucesso. Gente, a Bíblia não tem nada a ver com religiosidade, se vocês soubessem. Falei pro Instagram. Então, humildade, por quê? Para a gente conseguir perceber não só a realidade que nos cerca, como é esse mercado que a gente vai atuar, quais são as necessidades, isso aí é conseguir sair da nossa carcaça, daquilo que a gente domina, e se colocar em um meio de instabilidade, de possível abalo de base, né? Que a gente quer tanto ter certeza das coisas e firmeza e garantias, e quando a gente está na percepção da realidade, a gente tem que se colocar em xeque e começar a imaginar que o nosso negócio às vezes não cumpre todas as funções que deveria. E olhar para isso é o que vai fazer a gente melhorar aquilo que está defeituoso. E é só na humildade para fazer isso, porque não só a humildade ajuda a perceber o entorno, como ajuda a perceber a realidade do negócio que você está desenvolvendo. Em que situação que você encontra? Quais são as tuas falhas? Olha quantas perguntas a gente faz, isso a gente vai falar mais para frente. Então, a humildade nos dá essa capacidade de aprender. E quando a gente fala do empreender, a gente fala dessa capacidade de estar constantemente sendo questionada, colocada em xeque e transformando processos, transformando atuação. Empreender é uma renovação constante de atuação. E aí, tendo essa humildade, essa percepção do que nos envolve, a gente cai na necessidade de ressignificar, porque a gente erra muito quando empreende. Especialmente quando você está num caminho da ousadia. Por quê? Porque se você está sendo ousado, provavelmente é um caminho que poucas pessoas trilharam, que é o melhor caminho a se seguir, mas é o mais difícil. E isso vai fazer você tropeçar muitas vezes. Então, ressignificar rápido, CCC, lembra? Ressignificar rápido vai fazer você crescer mais rápido. Então, enquanto humilde, olhando para o negócio, sabendo que você não é dominadora de todo o conhecimento, que você pode constantemente aprender com quem sabe menos e com quem sabe mais do que você consegue ressignificar as ações mais rapidamente para poder buscar um resultado diferente. Não é sobre não errar, é sobre errar de formas diferentes. E ativando o network, você vai conseguir aprender com as pessoas que sabem para errar diferente. Então, quando a gente é toda cheia de si, né? Tipo, não, eu sei, eu dou conta, eu domino, e a gente faz isso, não se iludam, a gente faz. Em pequenas áreas a gente faz, porque a gente domina aquela área e daí acha que domina. E aí a gente olha só para onde sabe que não domina. Difícil é se pôr vulnerável naquilo que a gente domina. Porque é ali que a gente tem que crescer mesmo, porque a gente domina.
é o nosso ponto forte. É bem ali que tem que crescer. Melhorar e ampliar todas as áreas, mas evoluir aonde você é boa. Porque esse é o teu ponto de destaque. Então, quando a gente faz esse acesso do network e aprende e tem essa percepção da realidade que nos envolve e da nossa própria realidade em relação a esse trabalho, nos coloca em movimento mais rápido. Tá vendo como o network, a ousadia e a ação estão sempre correlacionados? Que uma coisa não se solta da outra? Porque é o tempo inteiro, todo dia você vai viver um problema novo e diferente. Corre para as conexões, corre para quem entende, corre conversar com as pessoas que estão vivendo algo semelhante ao que você está vivendo. Questionar. Gente, isso aqui eu tô falando de empreendedorismo, mas percebe que isso funciona para a vida inteirinha da gente? Por quê? O que a gente trabalhou lá atrás na marca pessoal? Quem sou eu? Quanto mais eu trabalhar no meu maior ativo, que sou eu, porque não importa o trabalho que eu desenvolva ou o lugar que eu sou o ponto de referência. Eu vou atrair as pessoas para mim. Enquanto as pessoas estão sendo atraídas para mim, elas vão estar no meu negócio também. Eu sou a melhor bandeira do meu negócio. Então, quando a gente fala de network, a gente fala lá da marca pessoal. Quem eu sou? Por que que eu tô aqui? Qual é a minha essência? Quanto mais perto disso eu tô e quanto mais eu desenvolvo isso, melhores vão ser as minhas conexões, os meus relacionamentos. E quanto melhor os meus relacionamentos, mais informações eu vou ter, maior a minha capacidade de ser ousada. Porque eu não tô aqui para aprovação de ninguém, eu tô aqui para ser quem eu sou. Percebe como é importante dentro do empreendimento, do empreender, a gente ter essa concepção de quem eu sou bem formada? Quando eu tenho certeza de quem eu tenho capacidade de ousar. E aí eu vou para a ação. Eu tenho força de ação. O questionamento, ele vai nos trazer portas e vislumbres de áreas a desenvolver. Não só das áreas a trabalhar, a desenvolver o meu negócio naquele nicho específico, como eu própria dentro do meu negócio. Então, o questionamento ele passa por todas as áreas de atuação da nossa vida. Quando a gente começa a empreender, a gente começa a ter um impacto real na nossa vida pessoal. Porque a nossa forma de agir, de pensar e de atuar no mundo muda. E quando a gente muda para o mundo que nos cerca, a gente também muda para a nossa casa. Então, tudo isso vai acabar interferindo. O questionamento precisa existir. Um problema muito comum de quem começa a empreender, eu vivi isso incontáveis vezes e estou vivendo isso de novo, por isso que eu estou querendo ressignificar e transformar a atuação da minha empresa, é a gente ser refém do nosso trabalho. Se você é refém do seu trabalho, tem algumas questões a se questionar aí. Primeiro, tá no início? Sim, ok. No início a gente é refém do trabalho mesmo, porque quem está construindo somos nós. Faz tempo que você está atuando, então não pode ser refém do trabalho. Entende isso? Quando a gente está investindo numa empresa inicialmente, seja início dela, o início do novo processo, né, como se ela estivesse renascendo no novo patamar, ela vai nos exigir mais tempo. Mas a gente não pode ser refém dele. Se você vive durante muito tempo dentro da sua empresa e você é refém dela, tem alguma coisa de errado. Questiona. Qual é a vida que eu tô tendo? Eu vou ter uma sequência de questionamentos maravilhosos para diagnóstico, tá? E aí vocês podem usar essas perguntas para qualquer área. Isso vai ajudar vocês a entender de onde está vindo essa questão e resolver com melhor facilidade, tá? Uma coisa que não tem como para quem empreende é lidar com pessoas. Quando a gente é CLT e a gente trabalha para uma empresa, a gente pode ser muito medíocre. Pode ser. A gente consegue sobreviver com um salário, tendo uma vida medíocre dentro da empresa que a gente tem. E agora vai doer um pouco, mas eu preciso falar.
A gente pode chegar no trabalho, vamos dizer, eu sou empacotadora. Eu posso chegar no meu trabalho, fazer a minha carga, a minha jornada de trabalho, cumprir com a minha função, não fazer nada além disso, não conversar com as pessoas, não conectar e ir embora no final do dia. Eu posso, eu vou ter salário no final do mês. Então, dentro da CLT, a gente consegue ter uma vida medíocre no trabalho. Empreendendo, não. Não dá. Não tem espaço. Tu vai falir a tua empresa. Tu não vai nem decolar para poder cair. Não vai sair do chão. Quando a gente fala de lidar com pessoas, a gente fala de lidar não só com funcionários, mas com clientes, com fornecedores. Quando a gente está empreendendo, a gente está falando de uma rede de contatos que se forma em volta. Quanto maior essa rede de fornecedor, de cliente, de mentor, contatos de modo geral, mais rica vai ser a possibilidade da tua empresa. É o network que faz o negócio dar certo, tá? Então, tu vai fatalmente lidar com pessoas. Por isso que quanto melhor é o seu mergulho de autoconhecimento, mais você vai dominar a si mesmo e dominar quem te cerca. Dominar no sentido de compreender, né? A percepção, investir em autoconhecimento é um dos melhores investimentos que você vai fazer na vida. Porque você é seu maior ativo. E depois de você são as pessoas que te cercam. Vocês estão vendo direitinho? Tá dando para ouvir bem? Tá falhando aqui, tá bom. Então é isso. Então a gente precisa ter humildade, ressignificar rápido, entender a situação que nos cerca, vai precisar ter isso ativo, questionar o tempo inteiro, questionar o meio, questionar as pessoas, por que que ela está nessa função, como que eu posso melhorar esse trabalho, será que eu estou atuando de maneira adequada, tá? Negociar é persuadir, é influenciar, é convencer, mas principalmente negociar é saber a hora certa de ceder. Com muita frequência, quando a gente está, especialmente comércio, né? Apesar de que eu acho que tudo no fundo é um comércio, né? A gente está sempre vendendo alguma coisa, ou é um serviço, ou é um produto, ou é autoridade, né? Até influenciador digital vende, né? Vende a própria imagem, a confiança na experiência de vida. É ceder, é dar ao outro a chance de ter benefício. Isso é uma dança lindíssima, que funciona muito bem no caminho do empreender. Negociar é entender aonde o outro se coloca e aonde você está. E como que vocês vão fazer uma conexão entre um e outro. Isso é negociar. Mais até do que persuadir, né? Então, a negociação, para que haja uma boa negociação, tu precisa entender aonde que está o seu cliente e como que você vai disponibilizar uma ferramenta que vai mudar essa realidade dele, independente do seu negócio. Influenciar porque você precisa mostrar o seu valor. Você precisa gerar um convencimento de que aquela ferramenta que você tem vai ajudá-lo a melhorar. É uma conversa, percebe? É uma conversa que você cria com os seus clientes, com a sua audiência, com quem vai te consumir. E ainda em CLT, ainda que você esteja em CLT, eu falo para todo mundo que trabalha comigo, você precisa ser o melhor que você pode, fazendo aquilo que você faz, porque o seu trabalho não te define. Você não é a sua profissão. O dia que você achar que você é a sua profissão, você morreu. Não vai crescer, não vai evoluir, não vai expandir, não vai transformar. Não vai. Vai ficar em modo, ai, que medo. Flat, tá? Sempre reto, linha constante, né? E hora de ceder é isso, sabe? É saber em que momento ter atuação no jogo. A ação, às vezes, é não atuar, é se manter.
tá? Então, vamos para as provocações que vão gerar esse diagnóstico a vocês. Então, vocês estão vivendo uma situação. Vamos lá. Eu vou me dar como exemplo para ficar mais claro, tá? Eu quero expandir o meu negócio. Eu quero ter uma atuação virtual maior dentro da minha empresa, mas eu não estou falando de como. Eu vou tentar falar sem me expor muito também, né? Porque é um processo que está em andamento. Então, eu quero ter uma atuação de transformação na vida do meu cliente mais profundamente do que só decoração, tá? Então, a primeira pergunta que eu preciso fazer é: para quem que eu estou fazendo isso? É para minha rede de lojas achar que eu sou fodona? É para eu ser reconhecida como fodona? É porque eu acho que aquela ou aquela empresa que são os meus concorrentes são maiores do que eu e eu quero mostrar que não são? É porque o meu pai não me valoriza? É porque o meu marido está dizendo que eu não posso e eu quero provar que eu posso? Entende? Para quem que eu estou fazendo isso? Aí eu vou responder só para vocês terem uma dimensão. Na pandemia, alguma coisa em mim mudou. E eu decidi que eu não quero que a minha vida seja aleatória. Eu decidi que eu quero que a minha vida tenha valor para a vida de outras pessoas, no sentido de crescimento, de evolução, para que elas possam se sentir um pouco mais amadas e reconhecidas e percebidas. E para que elas possam viver o milagre que eu vivi durante a pandemia de ressignificação espiritual, de me descobrir filha de Deus. Eu sempre acreditei em Deus, sempre fui cristã, mas a experiência que eu tive pós-pandemia me colocou num outro patamar. Vocês estão ouvindo? Conexão tá ok? Tá, deu uma congeladinha. Então, para quem que eu tô fazendo isso, a mudança da loja? Para minha realização existencial. Porque se não for para isso, não tem por que eu fazer. Eu perco a vontade de todo o resto. E olha que eu trabalho empreendendo desde que eu me conheço por gente, desde os 18 anos. Mesmo, mesmo antes, eu fazia coleirinha de cachorro. Eu tinha aí, sei lá, uns 12 anos, 13 anos. E aí eu desenvolvi uma marca de coleira de cachorro. Eu queria fazer coisa, eu queria fazer. Quando eu fui trabalhar em CLT, eu trabalhei em três empresas. E eu falava, não, eu preciso aprender. Antes de eu ir lá empreender, que eu já sabia que era o que eu queria, porque meus pais são empreendedores, é a realidade que eu conheço. Eu falei, não, mas eu quero ver como é que funciona essa coisa do trabalho. Então, então olha só, né? Superou até uma coisa que é minha a vida inteira, que é empreender. Não quero empreender se não for para mudar a vida das pessoas, se não for para ter efeito positivo. E para qual propósito eu estou fazendo isso? Aqui juntou por coincidência, tá? A minha resposta da primeira pergunta é coincidência. Às vezes não tem nada a ver com a segunda. Aqui, por qual propósito? O que que me move a fazer isso? Então, primeiro, para quem? É por causa do meu pai? É para mim. É para minha existência de vida, né? Porque eu quero fazer isso. Eu preciso fazer isso. Para qual propósito eu estou fazendo isso? É a segunda pergunta. Qual é a situação? Assim, sabe por que que é muito importante isso? Quando a gente fala de empreender, por exemplo, e você tem só uma questão de ter pouco recurso financeiro, é pouco estímulo, tá? Tu precisa ter uma motivação muito maior do que boleto. É uma boa motivação. Ter boleto e querer aumentar a renda fixa é muito bom, mas não é aquilo que vai te mover, porque não é fácil empreender, mas é gratificante. É igual filho. Quem tem filho sabe. O nível de amor que a gente tem pro filho é tão intenso quanto a dificuldade do trabalho. Deus é sábio, né? Ele que para as coisas. Então precisa saber qual é o propósito. O que que te move?
Isso eu estou falando de empreender porque é o tema da nossa aula, mas essas perguntas, presta atenção, anota e usa para qualquer coisa. Qualquer novo projeto, qualquer nova decisão funciona para qualquer coisa, ok? Preciso disso para ter aprovação? Ou seja, eu estou fazendo para os outros? Aqui ele vai revelar um pouco mais sobre a motivação daquilo que você está fazendo. É muito comum a gente tomar uma atitude. Nossa, se a gente pudesse fazer esse ponderamento para qualquer coisa. É muito comum a gente tomar uma atitude que vai movimentar grande parte da nossa rotina pela motivação errada. Então, aqui, é para aprovação de terceiros, de alguém? É para a gente ter reconhecimento? Quantas vezes a gente faz decisões na empresa para poder ter reconhecimento do público? Não é esse o caminho. A gente vai voltar lá nas primeiras aulas onde eu falo de marca pessoal. É lá que tem que ter a conexão. É na minha essência, é naquilo que me move, é naquilo que diz quem eu sou. É lá que tem que estar. Porque enquanto estiver o nosso foco e o nosso pivô de motivação fora da gente, fora do nosso interior, fora do cerne do negócio, vai estar no lugar errado, tá? Tu vai se movimentar com uma bússola quebrada. Quarta pergunta: o que eu desejo? O que me faz feliz? É muito comum quando a gente desenvolve uma empresa, a gente começar a olhar. Lembra que eu falei da humildade, do questionamento, percepção do entorno? É muito comum a gente começar a criar um movimento da empresa em prol do meio que nos cerca. Porque isso também é uma coisa boa, sim, a gente precisa se adaptar ao mercado e ter ousadia e inovação, mas presta atenção. Algumas ações dessa empresa, às vezes, vão estar reagindo a uma realidade de mercado, mas me tirando do que me faz feliz. Me tirando daquilo que me move, da minha essência. Cuidado, é muito comum. E às vezes a gente demora anos para perceber, tá? Que a gente se vê envolvido no processo. Então, aquilo que eu trouxe lá atrás do questionar, lembra? As 4 habilidades? Questionar vai me manter sempre concentrada naquilo que eu não posso perder vista, na minha essência, no que me faz feliz. Uma quinta pergunta de diagnóstico maravilhosa. Isso funciona muito para a tomada de decisão final, aquele do sim ou não, faço ou não faço, vou ou não vou. Eu estou fazendo isso por medo ou por coragem? Então, às vezes a gente fala assim, né, vou usar esse exemplo. Tá bom, eu não quero mais ter uma loja tradicional, física, comércio do jeito que a gente conhece. Mas por quê? Porque eu tô com medo de que a empresa vá à falência? Porque eu tô com medo de perder meu ganha-pão? Porque eu tô com medo de perder o terreno que eu já conquistei? Ou porque eu acho que é o melhor caminho a se seguir para evoluir como empresa? Ou porque eu acho que se eu conseguir manter essa ousadia de fazer diferente, eu vou conseguir entrar num outro patamar e ampliar, ramificar o meu campo de atuação. Entende? Quando a sua motivação é o medo, é um caminho de. Eu vou usar uma palavra forte, mas é só para ficar bem claro, tá? É um caminho de morte. A gente tem na vida escolhas de caminho de vida e caminho de morte. Geralmente, caminho de morte é retirar, diminuir, ofuscar, abafar, retrair, certo? Caminhos de vida é expansão, crescimento, alegria, renovo, transformação, acréscimo, certo? Então, medo ou coragem? Nossa, isso aqui tem uma anotação que eu quero ler nessa hora. Isso. Então, 2 palavrinhas vão te ajudar a definir a questão se eu tô indo por medo ou por coragem. Medo geralmente é fuga. E a coragem, o medo geralmente ele vai trair ele vai
trazer uma contrição, um recolhimento, um receio. A coragem, ela vai dar excitação. Para empreender, você precisa estar excitada, você precisa estar animada, empolgada, dominada por uma decisão, entende? Energia. Olha quando a gente vê o Pablo falando, a gente sai com vontade de destruir, não sai? Aquele papo de dopamina que ele tem, é isso. Então, num caminho de vida é ânimo, né? Precisa disso. Então, por exemplo, quando eu decidi fazer a loja, eu tava morrendo de medo, mas eu tava animada, porque eu tinha feito a minha pesquisa de mercado, eu tinha certeza daquela decisão que eu estava tomando. Eu sabia que para eu viver uma vida dessa que eu queria, com convívio com pessoas, eu ia ter que me arriscar. E talvez desse errado, mas eu estava disposta a perder esse dinheiro. Eu estava disposta. E eu estava animada, ainda que com medo. Entende a diferença? A minha decisão foi motivada pelo tesão da coisa. Não pela fuga, mas pela busca de algo novo. Por exemplo, hoje a minha decisão de tirar a minha área de atuação de um perfil de cliente não é por medo, é porque eu fui, escavei e não vi retorno. Dentro daquilo que me move, dentro daquilo, olha ali a quarta pergunta, dentro daquilo que eu desejo, dentro do que me faz feliz. Eu preciso mudar o público, mudar a forma de atuação para eu continuar seguindo o meu propósito. Entende isso? A ousadia vai te dar essa coragem de atuação. Mas então pergunta, quando você vai tomar uma grande decisão na sua vida, pergunta, eu estou fazendo isso por medo ou por coragem? Depois avalia o que você está sentindo na tomada de decisão. É raiva? Muitas vezes a gente toma atitudes na raiva. Algumas vezes ela vai ser construtiva, eu não estou querendo desfazer da importância do sentimento. O que eu estou trazendo aqui é consciência, é domínio de atuação, é você saber o que está acontecendo e como está acontecendo, para não ser aleatório. 6 e 2. Então, o que eu estou sentindo? Raiva, alegria, tristeza, medo. O nojo aqui, gente, é aquilo que nos repele, tá? É a gente tentar fugir de problema, é uma forma de visão. Esses são os 5 sentimentos base que a gente tem no início de cada processo. Depois daqui vai desmembrando em várias outras coisas. Mas tenta entender o que está motivando essa mudança. O sentimento que está motivando essa mudança, que te fez querer fazer esse diagnóstico de perguntas, vai definir de onde vem quem é o agente da transformação. Então, por exemplo, quando eu decidi fazer um curso em Porto Alegre, foi na raiva. Eu decidi pela raiva. Foi minha mãe maravilhosa me empurrando, falando, Maria, tem que fazer alguma coisa da tua vida. E aquilo me gerou uma raiva, porque ela estava me tirando do conforto. Mas não era raiva da minha mãe, era raiva daquela situação que eu estava de inércia. Então, aquela raiva me levou a enfrentar uma vida sozinha em Porto Alegre para fazer especialização. Eu fui fazer em letras, especialização na PUC. E aí fui movida pela raiva. Então eu sabia disso, me utilizei dela, é o CCC, né? Converti aquela raiva em ação, mas eu sabia que estava vindo dali. Por que é importante saber? Porque daí não fica nenhuma mágoa com a minha mãe. Porque não é ela é só um agente de transformação. O que eu tinha maior raiva não era da mãe, era da situação que eu estava. Então, eu fiquei ali um ano e meio fazendo a conclusão do curso, motivada por essa raiva, e tá tudo bem, tá vendo? Às vezes é isso que precisa, mas não pode ser a raiva de algo que não seja. Não pode ser a raiva de uma pessoa. Por exemplo, vamos dizer, seu marido te traiu, certo? Vamos tirar do empreendedorismo só para te entender que essas perguntas funcionam. Teu marido te traiu. Com raiva você vai lá e se separa. Não é assim que funciona. Primeiro você vai lá e vai avaliar o que aconteceu, vai fazer um diagnóstico da situação.
Porque se a gente cai, por exemplo, numa traição de um relacionamento, esse relacionamento estava abandonado há muito tempo pelas duas pessoas. Sim ou não? Entende? Entende a diferença de tomar uma decisão pela raiva, como que é diferente? Não pode ser no impulso dela. Tu precisa voltar e avaliar. Então, pela raiva, por exemplo, de uma traição, tu pode decidir salvar o teu casamento. Começando por onde? Mudando o que está errado. Se é passível, né? Porque às vezes não é passível de salvamento. Qualquer empresa, mesma coisa. Empresa entra em crise, falência. Eu fali duas empresas, assim. Foi na hora que eu engravidei, tive o Gustavo, larguei a empresa, abandonei. Mergulhei na maternidade e, assim, não tive maturidade para lidar com as duas coisas, sabe? E eu fali essa empresa, de fato. Foi bem difícil, mas a gente voltou e reabriu outra e tal. Mas, então a gente precisa ter essa capacidade de avaliar e de reagir depois de ponderar. A raiva, sim, pode impulsionar uma mudança. A tristeza, sim. Tristeza é uma das coisas que me motivou a mudar a loja. Quando eu vi, a Lisa, ela não tá aqui na aula, mas quando eu vi a Lisa, que é uma pessoa que me acompanha, fiel, um ser humano nobre, vivendo a mesma vida que ela tinha quando ela me conheceu, eu falei, não, de jeito nenhum. Não, tem alguma coisa muito errada. A tristeza de ver a não evolução dela fez com que eu quisesse mudar dentro de mim. Olha que poderoso. Então, é só saber identificar de onde vem para ver se é genuína essa mudança. Se essa ação que você está tomando, ela está sendo bem respaldada. Se ela está no lugar adequado, é só isso, ok? E por fim, que final eu estou dando para essa história? Aqui vem a ação. Primeiro a gente faz, tá vendo que o diagnóstico ele vem com uma avaliativa. A gente passei, lembra aquilo que eu falei para vocês, que a gente já sabe, de 70% no presente, 10% no passado e 20% no futuro? Na situação diagnóstica, a gente vai fazer essa viagem, a gente vai para frente, vai para trás, para fazer a leitura de campo e aí volta para o presente para tomada de decisão, certo? Então, qual é o final que eu vou dar para isso? Então, ok, entendendo essas situações todas, como é que eu vou resolver isso? Vou abrir mão dessa decisão, porque eu já vi que ela não se qualifica, ou vou fundo? Vou ser ousada e vou assumir através da coragem essa mudança. E às vezes eu quero dizer uma coisa para vocês muito importante. Aqui, ó. Imagina vocês estarem no meio da transformação, no meio da implementação de um novo negócio, onde vocês já investiram dinheiro, tempo, energia, expectativa, tem um monte de investimento feito, e aí você se dá conta que o negócio não é bom. Tem noção do nível de coragem, de ousadia que você tem que ter de abrir mão desse negócio? É tipo pôquer, né? Quando tem uma mão, tu tá blefando, tem que chegar uma hora que você vai ter que, o blefe, às vezes funciona, às vezes você tem que aceitar a perda para poder começar uma nova jogada. E aí vem aqui, às vezes não é a desistência do negócio, às vezes é ressignificação, pode ser, mas é preciso muita humildade para conseguir voltar atrás, para dizer não, para dizer sim, para desistir, para continuar. Porque a gente tem uma falsa visão de que empreendedorismo é só assim. Ai, não é, é assim, e assim, e assim. E às vezes a curva é tão acentuada que a gente parece que não tá nem evoluindo, sabe? Que a gente não tá assim, ó. Que a gente tá assim, ó. Às vezes acontece. Então, lembra disso, ter humildade para se colocar numa situação
mais rebaixada se necessário, porque um novo patamar, geralmente quando a gente muda de patamar, a gente começa de baixo e aí vai ascendendo, né? Novo patamar. Então precisa disso. Bem difícil tomar uma decisão quando a bola está em jogo, tá? Tem que pensar bem rápido. Então são 6h10, eu preciso liberar vocês. Eu não vou conseguir terminar. Mas essas perguntas de provocação diagnóstica, elas são muito importantes, tá? Se vocês puderem fazer esse exercício ao longo da semana, vai ser maravilhoso. Eu vou pular aqui rapidinho. Apesar de que, não vai dar. Na próxima eu faço aquelas 3 explanações, tá? Então vamos lá. O estudo da semana vai ser a rede social, que vai contar a história de Mark Zuckerberg, certo? Como que se deu a criação do Facebook. Por que que eu estou passando? Porque como o intuito aqui é entender sobre empreendedorismo, vocês vão entender que essa coisa do resolver problemas é o que dá a sacada dos negócios. E quando você vai conhecendo pessoas e ouvindo a história delas e se influenciando pelas histórias delas, isso vai dando combustão e combustível para essa combustão de ideias, de novas possibilidades, não só com essas pessoas, como sozinha também, tá? Então, a rede social vai mostrar como um probleminha pequeno foi resolvido e se transformou no que hoje a gente conhece tão bem, né? A Bíblia vai ser um desafio de interpretação. Essa semana é desafiadora nesse sentido, tá? Ressignificação. Primeiro e segundo Timóteo, vocês vão precisar de muita força, muita dedicação para ressignificar o que está escrito. Cuidado, não caiam no julgamento, porque é uma escrita que, na minha visão, mostra assim, mostra onde nasce a religiosidade. Então, aqui vocês vão trabalhar a capacidade de vocês de ressignificar e interpretar o texto bíblico para não cair na maçaroca que algumas igrejas caem. Tá? Vai ser bem desafiador. O jejum é experimentar um prato diferente que vocês nunca comeram e que é muito fora da alçada de vocês. Nível hard, tá? Um pratinho. Esse é um desafio, o do jejum. E o segundo é, uma refeição por dia, você precisa fazer de uma forma diferente. Se você come todos os dias a mesma comida, precisa fazer algo diferente. Isso aqui é só para exercitar em vocês a capacidade de reinventar o que é básico. Que a gente não quer perder tempo com a alimentação, mas às vezes a gente precisa rever o básico para poder mudar algumas coisas que são mais complexas, tá? Sair do automático, exercitar isso de uma maneira simples. Então, pelo menos uma refeição por dia precisa ser diferente. Pode ser o lugar de comer, o jeito de comer, a comida que você faz, a forma de servir, inventa. E, por favor, compartilha e me marca. Marca a Márcia, marca a Mari Despertar, marca o Deep que eu vou compartilhar. Algo diferente em uma refeição. Qualquer coisa diferente, tá? E aí mostra o que você está fazendo e conta que coisa diferente é essa. A modelagem, já que a gente está aqui em constante aprendizado, é Emília Ferreiro. Maravilhosa, tá? Faz a modelagem com ela. E aí eu quero que vocês se inspirem nesses 2 arrobas que eu tô passando para vocês, porque são pessoas que me trazem visões renovadas a respeito das coisas. Consome com parcimônia, porque vicia. Então é Carlos Bush e Pablo Marçal, tá bom? É isso aí, galerinha. Eu vou encerrar para não dominar e aí a gente termina esse estudo, que eu acho que pode até engajar o novo capítulo da próxima aula, tá? Da minha próxima aula, no caso. Certo? Deixa eu sair do compartilhamento. Muito bem. Aqui. Pronto.
Alguma dúvida? Tudo certo? Anotaram todos os. Muito bem. Qualquer coisa você já sabe, mandem mensagem. A Márcia está aqui, eu estou aqui. A gente é uma rede de apoio, uma comunidade, estamos aqui para ajudar. Lembrando que eu não peço Pix. Certo, gatinhas? Muito bem. Então, bom dia, boa segunda-feira e arrasa, que você pode, você consegue.